E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de vídeo novo no canal, aqui as minhas redes sociais para vocês me adicionarem e me seguirem. Hoje eu estou aqui como prometido um vídeo tema sugerido pela minha amiga Marlene Pérez. E eu agradeço a você, minha amiga, de comentar e sugerir esse tema, um tema bastante interessante. De muitas coisas envolvidas atrás de um propósito com Deus. Muitas pessoas se perguntam, o que é propósito com Deus? Como que eu faço propósito com Deus? E por aí vai. E para a gente começar, lembrando que esse slide vai estar aqui embaixo para vocês acompanhar. Caso não consiga acompanhar porque você está num celular, num tablet, seja onde for, na televisão e não consegue ver, depois você vê o slide. É bastante interessante para vocês entenderem, estudarem, talvez oferecer isso para outros, até mesmo usar o material para dar a aula a alguém, vamos dizer assim. E eu conversando com meu pai, com a minha mãe sobre esse assunto, sobre propósito, vi muitas coisas relacionadas a isso: propósito, promessa, voto, jejum, tudo praticamente a mesma coisa. Praticamente, não estou afirmando que é a mesma coisa. Todas elas estão ligadas com uma diferença mínima, vamos dizer assim. Elas têm diferença, são poucas, mas há diferenças. Promessas, votos, jejum, propósito. O propósito vem antes de tudo isso. Antes de você fazer uma promessa, tem um propósito. Antes de você fazer um voto, tem um propósito. E antes de você fazer um jejum, tem um propósito. Então vamos dizer que o propósito é o despertar, o fogo se acender para você fazer alguma coisa. E eu anotei aqui: para uma promessa, tal, voto e jejum é necessário um propósito. Todas elas estão ligadas com pequenos detalhes. O jejum todo mundo sabe, mas você que não sabe, jejum é abstinência de qualquer coisa. A Bíblia relata a abstinência sobre comidas. O que é abstinência? É você deixar de fazer ou deixar de fazer algo. E jejum é abstinência de comida. Ou seja, você vai ficar sem comer com qual propósito? Você vai ficar sem beber água com qual propósito? Eu acho que eu fiz um vídeo sobre jejum, perguntas frequentes sobre jejum. Procurei no canal que você acha, tem bastante conteúdo para vocês acompanharem. E jejum é abstinência de qualquer coisa. Eu não preciso fazer jejum só de comida, só de água. Posso fazer jejum de chocolate, posso fazer jejum de refrigerante, posso fazer jejum de tecnologia, posso fazer jejum de televisão, de qualquer coisa. Aquilo que você acha que está tomando conta do seu tempo e você quer fazer um jejum. E jejum e renúncia estão ligados aí, eu já falei isso em outro vídeo. E vamos lá. E uma coisa bastante interessante: prometeu, cumpra. Eu até coloquei aqui um versículo de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: quando a Deus fizere algum voto, que é uma promessa, um propósito, como eu disse, todas elas estão ligadas por com alguma diferença, mas estão ligadas, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Ou seja, você fez voto, tem que pagar. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Por exemplo, tem muitas pessoas que faz voto e não cumpre. Então a Bíblia já está dizendo: melhor você fazer por si só do que você acabar prometendo e não podendo cumprir. Então, cuidado com isso. Eu já digo, cuidado com esse negócio de voto, com esse negócio de propósito, com esse negócio de promessa. Deus, e se eu fazer isso, eu vou fazer isso. Deus, e assim, é assim. Aí Deus, pela bendita misericórdia, né, infinita graça, Ele vai lá e faz. Aí de repente você não consegue pagar o voto. Mas aí, como você prometeu, tem que cumprir. Até que eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. De repente a pessoa fala: Deus, o Senhor abriu uma porta, eu vou abençoar a assistência social da igreja com uma cesta básica todo mês. Você prometeu, vai ter que cumprir. De repente Deus abençoa você, você dá o primeiro mês, dá o segundo mês, dá o terceiro mês, dá o quarto mês, mas de repente, chega no quinto mês, vamos dizer que você fica desempregado. A sua promessa foi o quê? Deus, todo mês eu vou dar uma cesta básica para assistência social. Aí, você tem que dar uma cesta básica todo mês. Por quê? Porque você prometeu. Aí, você tem que ser específico. Seja específico nos seus propósitos, nas suas promessas, nos seus votos. Deus, não, peraí, isso eu não vou conseguir fazer. Então, vamos com calma.
Deus, eu vou especificar para o Senhor, eu vou falar o que, que eu quero, o que, que eu quero. Não é barganha. Eu já deixo isso bem claro. Deus não é Deus de barganha, Deus não é Deus de troca. Deus, o Senhor faz que eu dou em troca. Não. É tudo baseado em propósitos. Propósito é quando você vai abençoar a obra do Senhor. Na maioria das vezes, obviamente, todas as vezes, todas as promessas, todos os votos, você vai ser auto-beneficiado. Mas é para abençoar a obra, para abençoar alguém, algum irmão. Então, cuidado. Aí você vai falar, Deus, eu quero assim, assim, aí eu vou fazer assim. Se você tiver uma fé muito grande, você vai falar, Deus, eu vou fazer e depois o Senhor faz. Muitas pessoas, eu conheço poucas pessoas que fazem isso, mas as pessoas querem primeiro de Deus para poder oferecer. Eu já fiz voto com Deus, falei, Deus, se de repente eu abençoar a obra do Senhor, o Senhor quer dizer, me abençoar, eu abençoo X. Deus me abençoou e eu cumpri. Porque eu prometi, eu cumpri. Mas se eu não cumprisse, eu ficaria em dívida. Então prometeu, cumpra. E cuidado, cuidado com os votos. Cuidado com as promessas. Aí embaixo eu coloquei, e eu não cumpri. E agora? Eu pesquisei no Google sobre esse assunto, propósito com Deus. Eu vi muita pergunta falando. Eu prometi, mas não cumpri. E agora? Eu vi muita pessoa dizendo isso, como se talvez fosse um bicho de 7 cabeças, que ele ia perder a salvação e que não sei o que. Óbvio, é algo que é sério. Deus leva a sério. Você prometeu, cumpre. Eclesiastes já está falando, se prometeu e não consegue cumprir, então não prometa. Faça de si só, mas não prometa. E, de repente, eu vi tanta pergunta. E eu não cumpri a promessa que fiz. O que acontece? Você não vai perder a salvação. Você não vai ficar menos querido de Deus, vamos dizer assim. As promessas, os votos estão ligados à fé e não à salvação. Então você deixar de fazer, você não vai perder a salvação por causa disso. Está ligado à sua fé. Então quando você fala, Deus, eu vou fazer essa promessa, está ligado à sua fé e não à salvação. De repente você vai fazer ligado à sua fé. Você deixar de fazer é por causa da sua fé. Você fez porque sua fé em Deus era boa, estava firmada em Deus. Mas de repente você prometeu e não cumpriu porque sua fé, eu tenho que dizer, não estava naquele patamar que você poderia cumprir a promessa que você fez. Então, prometeu, cumpre. E se eu não cumprir, e agora? O que acontece? Paga essa dívida quando puder. Você não tem que ficar em dívida com Deus. Você prometeu, tem que pagar, gente. É isso que eu falo. É sério. Cuidado com o jeito que você faz voto. Cuidado do jeito que você vai prometer para Deus. Seja específico. Seja específico. E, caminhando para o final, cuidado com os propósitos. Cuidado com os propósitos. Eu acho que esse aqui é o último slide, se eu não me engano. E, como eu disse, cuidado com os propósitos. Interessante. Aí, ó, como eu disse, não vai dar para vocês enxergarem, mas no slide vai dar. E cuidado com os propósitos. Por quê? Porque em Juízes, capítulo 11, versículo 30, 31, 32 e 34, vai mostrar a história de um homem chamado Jefité. Esse homem, Jefité, falou, Deus, vou fazer o seguinte, nas minhas palavras, tá? Obviamente na Bíblia não vai estar assim. Deus, vamos fazer o seguinte, se o Senhor nos abençoar e nós vencermos a guerra, eu vou oferecer em holocausto aquilo que vier ao meu encontro quando eu estiver voltando para casa. Como eu disse, cuidado com os votos e seja específico. Jefité não teve cuidado e não foi específico. E o versículo vai dizer assim, eu vou ler para vocês. E terminando, ele faz essa promessa, ele faz este voto. O que acontece? Como eu disse, Deus, na sua infinita e graça, misericórdia, amor, ele dá a vitória nas mãos de Jefité, do povo, na guerra. Qual que foi a promessa dele? Que quando ele chegasse, ele oferecia o holocausto, aquilo que vier ao seu encontro. Quem veio ao seu encontro? Quem veio ao encontro de Jefité? A sua filha. A única filha que ele tinha. A única. Ele não tinha filho, não tinha outra filha, era a única. E quando de repente ele vem todo feliz, imagino eu, venceu a guerra, claro. Ele vem todo feliz para sua casa e de repente quem que ele vê correndo em seu encontro para abraçar? Sua filha. Ele fala, minha filha, agora eu vou ter que cumprir o que prometi. Aí a filha vai falar para ela, pai, faz o que você tem que fazer. Aí ela vai, chora, tal. Quando ela volta depois de 2 meses, é oferecido em holocausto, porque prometeu, teve que cumprir. Cuidado com os propósitos, com os votos,
Seja específico naquilo que você está oferecendo e naquilo que você quer de Deus, né? Coisas relacionadas de acordo com a sua fé. Eu vou ler o versículo para terminar, para ficar bem guardado, cuidado com os propósitos. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu, me vier ao encontro. Ou seja, ele estava pedindo a vitória dos filhos de Amon e teria que dar nas mãos dele, ou seja, a vitória. Aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, ou seja, a vitória já estava na mão dele. E ele diz: isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Ou seja, que viesse ao encontro, eu voltando da guerra, todo feliz e em paz com a vitória, eu vou oferecer ao Senhor. Mas ele não foi específico. E terminando o versículo diz: Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles. O que o Senhor fez? E o Senhor deu-os na sua mão. Ou seja, a primeira parte do propósito dele foi cumprido. Ele pediu o quê? A vitória. E Deus deu. Mas aí vem a parte dele. Ele pediu a parte de Deus, era a vitória. Deus deu. Agora tinha que dar a parte dele, que era: o que vem a mim, eu vou oferecer um holocausto. Terminando. Vindo, pois, Jefité a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. Ou seja, Deus, o Senhor dá a vitória, eu te ofereço o holocausto. Deus deu a vitória. E agora? O holocausto. Então, muito cuidado com os votos, muito cuidado com os propósitos que você faz com Deus. Eu não vou conseguir cumprir, então não prometa. Deus não sei o que, não sei o que lá. Gente, até mesmo eu conversando com os meus pais sobre isso, porque os assuntos que vocês me enviam, eu estudo, eu até acabo criando um debatezinho aqui em casa, e até dizia isso: cuidado com os propósitos. Muitas pessoas fazem votos muito além do que podem fazer só para ver se realmente Deus faz. Vamos dizer assim: Deus, se o Senhor... Opa, a câmera desceu. Deus, se o Senhor aumentar... Um exemplo: se eu aumentar meu salário R$1.000, eu dou 20% agora de dízimo, por exemplo. Aí Deus vê, aumenta R$1.000 do seu salário, aí de repente você começa a dar 20%. Mas chega um mês que as contas emperram, aí a luz corta, aí você fala: nossa, eu tenho que continuar dando 20%. Por quê? Porque o meu salário aumentou R$1.000. Então, cuidado. Cuidado com o que pedem, cuidado com o que fazem votos, cuidado com o que vão pedir de volta. Não seja como Jefté: Deus, se o Senhor me dá a vitória, eu te ofereço o que vier a mim, o holocausto. Olha que loucura. Aí Deus falou: então, vou te dar, vamos ver se você vai cumprir a promessa que fez. Aí ele voltando para casa, quem que vai? A filha, a única filha. Ele tem que oferecer, porque ele prometeu. Ele falou: Deus, se o Senhor me dá, eu ofereço. E Deus deu, agora tem que dar. Então, pessoal, cuidado com os votos, cuidado com os propósitos, cuidado com as promessas do que a gente faz. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Deixe aqui sugestões de temas aqui nos comentários. Críticas construtivas, perguntas, o que vocês preferirem me perguntar. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no botão vermelho, não sei qual lado fica. Se inscreve, isso ajuda bastante no canal, ajuda mesmo. Os likes, favoritar, recomendar, comentar, isso ajuda bastante para que o vídeo apareça nas pesquisas do YouTube. Então, pessoal, a comunidade aqui do Facebook, a página está aqui embaixo também na descrição. Isso também me ajuda. Vocês falando, eu vou ver o interesse de vocês, qual o tema que vocês estão mais interessados. Então, pessoal, é isso aí. Tchau, fui e valeu.